Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Café com Sal, podcast que você já sabe, fala de carreira, liderança e empreendedorismo e também outras cocitas mais, questões importantes do nosso mundo. E hoje a gente tem um episódio super especial que eu já conto para vocês. Antes disso, óbvio, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, em primeiro lugar a Life Mix. Hoje eu estou tomando, como sempre, o nosso chá de hibisco com fibras, estou viciado nele. Todo dia eu estou com esse chazinho e vocês já sabem, o meu filho Gustavão, Salzinho, vulgo Salzinho, vai todo dia para a escola com sua lancheira com o Life Mix da Turma da Mônica, os suquinhos da Turma da Mônica. Tenho certeza que vocês já viram aí nas mais diversas gôndolas dos supermercados e hipermercados. Vocês sabem que as bebidas, os chás da Life Mix são funcionais. O que quer dizer isso? Tem uma preocupação gigantesca com a qualidade dos produtos que se colocam nas nossas mesas. Você tem nutricionistas, nutrólogos, gente com PhD em nutrição, médicos super preocupados, como eu disse, com a qualidade do produto que vem na nossa mesa. Eles estão lançando agora, acabaram de lançar o achocolatado, um novo achocolatado super saudável, já é sucesso também lá em casa. Também quero agradecer o apoio do Venturos, o Instituto 100% brasileiro de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia. Eles têm sede na região ali de Campinas, mas também em Manaus e em Atlanta. O Venturos, pessoal, é surpreendente, eu tenho certeza que vocês já viram a nossa visita que foi filmada lá na sede do Venturos, é realmente um paraíso tecnológico. O Venturos, pessoal, está presente no nosso dia a dia como vocês nem imaginam. Quando você faz um pagamento na maquininha ali de cartões de crédito, tem software, tem atuação do Venturos. Quando você pega um software do teu celular, tem tecnologia do Venturos. Quando você vai fazer uma tomografia dentro de um hospital, tem tecnologia de IA do Venturos. Venturos também entra em visão computacional, em robótica, enfim, como eu disse, é um oásis de tecnologia dentro do ambiente brasileiro. Obrigado, pessoal do Venturos, e um especial abraço ao João Maia e à Mariana Ventola. Pessoal, sem mais mistérios, hoje eu tenho uma convidada super especial, não canso de falar isso, que é a Raquel Safdie. A Raquel Safdie que nos junta aqui pela primeira vez, a gente fazendo um café com sal aí por vídeo, porque ela está em Israel, está no foco, pessoal, de tudo que está acontecendo hoje. É uma mulher de extrema coragem, de empreendedorismo, e a gente vai contar também isso. Uma pessoa que hoje é uma das principais vozes no combate ao antissemitismo. Ela é ex-membro, ex-soldada das Forças de Defesa de Israel, hoje reservista, né, Raquel, e atua como repórter de uma TV israelense, trazendo para o mundo, e através também das redes, as verdades sobre o conflito hoje que acontece lá em Israel e na Palestina, e também uma força enorme na educação ou na reeducação das pessoas em relação ao que está acontecendo. Raquel, é um prazer ter você aqui. Agora sim, Raquel, olhando para você, obrigado pela tua presença e pelo teu tempo. É uma honra do Café com Sal ter você por aqui. E como cidadão brasileiro e judeu, eu quero também te agradecer pelo teu trabalho, por tudo que você tem fazendo e também pela tua coragem. Eu te admiro muito. Então, de novo, repito, é uma honra muito grande ter você aqui com a gente no Café com Sal. Super obrigado pela tua presença, viu? Super obrigada, Fábio, pelo convite, por essa introdução maravilhosa. Um prazer estar aqui falando com você hoje. Imagina, obrigado a você novamente. Antes de começar, inclusive a nossa linha editorial aqui do Pod tem muito a ver com a história das pessoas que participam, né? Como elas chegaram onde elas estão. Mas antes de entrar nisso, como eu acho que a gente tem um dever, vamos dizer assim, educacional em relação a tudo que está acontecendo hoje, eu acho importante a gente tocar, antes de tudo isso, como eu disse, num ponto, que é como é viver em Israel. Né? Eu acho que as pessoas não têm muito a dimensão disso. É, de fato, para quem vai a Israel, um lugar diferente, inclusive do ponto de vista da energia, quem vai sempre fala isso, né? Um lugar diferente, que tem uma vibração diferente, por mil e um motivos, um lugar sagrado para inúmeras religiões, inúmeros povos, sem dúvida. Inclusive, Israel é um lugar que honra isso, né? E a gente sabe disso. Mas como é viver em Israel? Porque todo mundo hoje, Raquel, tem muita opinião sobre tudo, e isso é ótimo, é importante que todo mundo tenha, mas muitas vezes sem viver o que é esse ambiente, entender ou estar no lugar. A expressão hoje mais usada que a gente ouve é lugar de fala, né? Então vamos falar com alguém que tem de fato lugar de fala e que entende o que é viver em Israel. Gostaria do teu depoimento de dizer como é para uma mulher, uma cidadã, que obviamente não nasceu em Israel, foi criada aqui em São Paulo, mas vive em Israel já há muitos anos, de como é a vida em Israel. Super obrigado de novo.
Então, é bem interessante isso, né? Porque muitos brasileiros, muita gente no geral que não tem muito contato, não tem muita noção, escuta, né, Israel, guerra, Oriente Médio e acabam achando que Israel é definido por bombas e guerra e é algo super agressivo, não é seguro morar aqui, enfim. É, existe, né, o morar em Israel antes do 7 de outubro e depois, né? Quando a gente fala Israel, existe o norte, o sul, o centro. No momento, as coisas estão um pouco mais complexas para cidadãos em lugares diferentes de Israel. Mas eu tô aqui em Tel Aviv e eu vou falar um básico do básico de morar em Israel. É maravilhoso. É um lugar lindo, super seguro, é um dos países mais seguros do mundo, é muito mais seguro do que o Brasil. Como mulher, então, é um paraíso. É, claro que, né, agora a gente está numa guerra, é um pouco mais complexo, e a gente pode até entrar nesses detalhes Claro. e em certas áreas específicas do que está acontecendo, mas assim, o meu dia a dia, eu estou aqui em casa, me sinto mais segura do que nunca, tá um dia lindo, eu vou para a praia com os amigos, sabe, é uma vida, a gente tem uma grande qualidade de vida aqui, é, e é muito mais seguro do que o Brasil. Isso é algo que muita gente não entende. Até eu Sim, mesma, antes de mudar para cá, achava que Israel era definido por bombas e religiosos, né? Eu tinha esse sim, preconceito. claro. Mas é um país maravilhoso com todas as religiões. É um lugar, é um centro cultural também, né? E você tocou num ponto fundamental que você falou que como mulher você se sente também muito segura, ficou muito claro na tua fala, né? As mulheres podem andar livremente por Israel e em segurança, porque isso é um ponto muito importante, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né? Eu não tenho filha, mas tenho toda a empatia do mundo em relação a os meus amigos, por exemplo, que têm filhas, que têm a preocupação da circulação das meninas na cidade. As mulheres têm uma preocupação hoje, né? Também com segurança aqui na cidade. Então, como é a tua vida como mulher, por exemplo, em Israel? Eu gosto de usar o exemplo que, quando eu vou para o Brasil, eu até esqueço. Às vezes eu estou andando com amigos na rua, com familiares, e eu estou com o telefone, e eu acabo esquecendo, né? É uma questão de hábito, de andar com o telefone na rua, por exemplo. Ou, aqui é uma cidade, Tel Aviv especificamente, é uma cidade na praia, né? Como se fosse o Rio de Janeiro, cidade e Sim, praia. É, às vezes, vamos supor, eu tô na praia, posso até estar de biquíni, né? À noite, tô voltando para casa, andando na rua, nada, nada. É o lugar, realmente, eu me sinto mais protegida do que nunca. Posso estar andando na rua com telefone, com roupa de praia às 4 da manhã e não acontece nada, eu me sinto super, super segura. Isso é um dos motivos que eu mais amo viver aqui, por essa questão que eu saio na rua, assim, tanto que eu fiquei até surpresa quando você falou como mulher, que aqui não tem sim, nem esse quesito, né, de sim. Olha que ah, loucura. por isso que eu fiquei um pouco, né, teve esse ênfase Sim. no mulher. Zero, zero preocupações, nessa questão. Perfeito. Voltando um pouco agora à questão da tua história, como você acabou indo para Israel, né? Como isso acabou acontecendo na tua vida, para depois a gente entrar aí nos pormenores da situação aí. Seria interessante para o nosso público gosta de viajar nessas histórias, né? Como isso aconteceu para você, de você virar uma cidadã israelense, vamos dizer assim. Então eu nasci e cresci em São Paulo, de uma mãe israelense e um pai brasileiro. Então eu sempre tive, né, essa conexão ou algo além, talvez por causa do meu judaísmo, talvez porque eu cresci numa casa com valores judaicos e com uma mãe israelense. Sempre tive esse interesse, assim, eu era 100% brasileira, mas eu estudei em escola judaica e, enfim, minha mãe fez exército, tinha, né, o pai dela, irmãos, tinha família aqui em Israel desde sempre, né? Então, sempre tive essa conexão. E aí, com 14 anos, meus pais decidiram que a gente ia fazer um ano sabático, que a gente ia vir para Israel. Meu avô estava aqui, já estava ficando um pouco mais doente, então a gente decidiu se mudar e eu acabei ficando, né? Foi uma transição muito interessante, né? Para alguém com 14 anos, assim, mudar de país, mudar de vida, mas no fim das contas eu identifiquei uma parte de mim, eu me reencontrei, digamos assim,
eu identifiquei algo em mim, a israelense dentro de mim, e eu acabei querendo ficar, fazendo exército, e foi... Então, né, no início foi por causa dos meus pais, foi porque Claro. a família inteira ia se mudar para cá, tinha apenas 14 anos, mas eu acabei ficando, hoje em dia só estou eu e minha mãe aqui, meu pai e meus irmãos já voltaram. Raquel, obviamente você teve uma reconexão, com Israel, né, em virtude das tuas raízes, né, você falou da tua mãe israelense, o fato de você chegar em Israel, você acaba sentindo acho que uma outra força, né, numa outra dimensão, a conexão, como eu disse, com as tuas raízes. Como foi o acolhimento das pessoas com uma brasileira? A gente sabe que nos últimos anos houve um movimento importante de brasileiros indo a Tel Aviv em função de dificuldades econômicas e desafios políticos que a gente vinha passando aqui no Brasil. A gente teve inúmeros brasileiros que acabaram indo para outros países. Na comunidade judaica, a gente viu muita gente indo para Tel Aviv, inclusive eu tenho inúmeros amigos que fizeram isso, mas você chegou numa etapa antes, né? Como foi o acolhimento, né? Uma cultura que, assim, apesar da gente ter a conexão, é uma cultura diferente, né? Como foi a sensação e como foi essa transição para você? Com certeza, não foi fácil, né, mudar com 14 anos, do Brasil para um país do Oriente Médio, como você disse, a cultura é realmente muito diferente, mas como eu estava com minha família, né, eu estava em casa, não é que eu estava sozinha, eh, foi bom, não acho que foi algo muito extremo, não é que Sim, eu, sabe, não foi uma mudança muito drástica, porque eu sim, como eu disse, sempre tive, né, um pouco né, do Israel comigo, pelo fato que minha mãe é israelense. É claro, né, que muita gente até brinca que os israelenses são bravos ou são intensos, enfim. E tem um pouco de verdade nisso, né? O Brasil, todo mundo é um povo muito quente, né? sim. Muito caloroso. E aqui é um pouquinho diferente, mas não foi nada muito drástico. É, o que mais pegou é que, né, com 14 anos, mudar de escola, mudar de vida, isso é o que foi mais difícil, né? Isso é o que fez a mudança ser difícil. Não teve Claro. nada a ver Como qualquer com... adolescente que chega numa outra cultura e tem novos amigos, falar uma nova língua, se adaptar a um modelo de estudo que provavelmente também deve ser diferente, né, do que a gente E está outra coisa, acostumado. Israel também é um país, feito de imigrantes, né. Sim, A gente tem então sempre tem, né, eh, esse welcoming, né, não é que um israelense não vai ser legal com algum imigrante ou algo assim, a gente é um país feito de imigrantes, a gente tem muitos russos, franceses, então parece que é algo natural, sabe, alguém e que acho que entende. até de certa forma, você que, por exemplo, você vem aqui de São Paulo também, São Paulo é um caldeirão multicultural, né, a gente também traz gente do mundo todo. Você estudou numa escola também internacional que também tem gente de tudo quanto é lado. Acho que também deve ter ajudado você, né, como adolescente, de certa forma, ele ter experimentado, olhando para trás, um pouco dessa interação. Você falou um pouco do israelense típico, e de fato, né, a gente tem um pouco, às vezes, de ideia de falar assim, putz, às vezes é um pessoal mais duro, mas a vida também faz da gente o que a gente é e o ambiente, né? Quando eu falei das pessoas, às vezes, da questão do lugar de fala, acho que tem um aspecto importante de entender não só a maneira como foi formado o Estado de Israel, mas também o fato do Estado de Israel estar sempre ameaçado de não existir, né? E quando a gente fala de novo, e desculpe cacarejar esse termo novamente, o tal do lugar de fala, a gente de fato não sabe, mesmo como turista ou visitante, o que é ser um israelense e estar rodeado muitas vezes de países, nações e culturas que querem o extermínio de Israel. Não vamos entrar no ponto agora por que motivo seria, né? Então eu acho que o dia a dia acaba tornando essas pessoas, não vou dizer mais duras, mas acho que mais pragmáticas em relação às coisas, né? E eu acho que os grandes problemas que a gente vive por aqui, na verdade, para Israel não fazem nem cócegas, né, para o israelense. Então acho que ele tem uma outra dimensão do que de fato é problema, né? O A povo questão do patriotismo, né, a questão do senso de comunidade. Fala um pouco sobre isso, por favor. o povo israelense é definido por resiliência, né? A gente constantemente estamos tentando sobreviver. E é interessante você falar isso, né, vindo de um brasileiro ou turista, porque eu também tive esse lado, né? Eu também fui brasileira, e continuo sendo brasileira, mas eu também fui apenas brasileira. E via tudo isso de fora. E demorou um tempo até
eu realmente demorou alguns anos até eu me sentir israelense e sentir isso dentro de mim. Eh, e é muito interessante que você menciona isso, porque realmente parece assim um jovem de 18 anos no Brasil vai para a faculdade, né? Ou vai, enfim, sai da escola, vai para a faculdade. Aqui um jovem de 18 anos vai para o exército e vai lutar numa guerra, né? É uma realidade completamente diferente. Então, realmente, os problemas aqui é um país que está constantemente, né, em traumas, se não em traumas né, que vai de geração em geração, Sim, porque a gente tem guerra após guerra após guerra, então é algo constante que fica dentro do israelense, sem contar o que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente sente cada morte de soldado ou de refém, eu sinto que você está são perdendo um pessoas parente, um amigo. é um irmão, Sim, são pessoas que estão dentro de mim. Eu sonho toda noite com o Hirsch, que foi um refém que estava sequestrado em Gaza, ele foi morto há alguns dias. claro. Ontem foi o funeral dele, eu sonho com ele. É uma realidade insana de que a gente, porque todo mundo já passou por isso. Todo mundo faz exército, a gente é um exército do povo, né? Porque como né, a gente tem tantos inimigos na região, tanta gente que quer nos aniquilar, que a gente é um país tão pequeno que a gente precisa que todo mundo faça exército, homem e mulher, o filho do mais rico e o filho do mais pobre, todo mundo faz exército. Então, como todo mundo já passou por isso, como todo mundo está lutando em Gaza e no norte juntos, existe esse sentimento de quem está sequestrado também é o irmão de todos nós. Claro. É, e E é essa uma é a realidade. parcela importantíssima da nossa sociedade, porque como é um país pequeno e de uma população pequena frente a outros países, cada pessoa faz uma enorme diferença, né? Com Você certeza. falando isso, o teu depoimento é importantíssimo porque a gente tem uma ideia errada disso, né? Equivocada. Quem é de outros países, principalmente países maiores, então, por exemplo, você pega o contingente populacional brasileiro. Você tem uma parcela pequena que, mesmo tendo o serviço militar obrigatório para homens, é uma parcela pequena da população. Né? E o Brasil, como você disse, é um país, né, que as pessoas são mais tranquilas, etc., então mais leves, porque a gente não passa pelas coisas, graças a Deus, que Israel passa. Mas você pega países como Estados Unidos, vários países da Europa, é uma parcela pequena da população que faz parte da força militar, né? Digamos assim. Quando a Uhum. gente fala de Israel, isso que é importante as pessoas entenderem. É todo mundo. Se você não tiver todo mundo, não funciona. É uma questão de sobrevivência. Então isso está incutido na cultura. Então a questão do relacionamento com defesa, com senso de comunidade. Quando a gente brinca aqui das hashtags que todo mundo usou menos, né, obviamente com a comunidade judaica, pega a mão e puxa o outro, etc e tal. Em Israel isso é uma grande realidade, né? Sim. Quando você falou e ficou muito claro na tua expressão, no teu sentimento que você sonha com esses reféns, você pensa, obviamente com muita dor na perda do Hirsch, que é um cidadão americano-israelense, israelense-americano, que é um ponto muito importante, depois a gente fala um pouco sobre isso. É uma outra dimensão de sentimento e acho que isso define um pouco do que é ser israelense e de ter, vamos dizer assim, um outro nível de preocupação do que às vezes nós temos aqui como mundano e a gente encara como um grande problema. Em Israel não é bem assim, né? Os problemas são um pouco maiores, então talvez eu não tenha tanto tempo no dia a dia para, eu não vou dizer bobagens, mas para questões mais cotidianas, porque o que está em volta de mim ou caindo sobre a minha cabeça tem uma importância maior no sentido da minha preservação e da minha comunidade. É isso, né? Uau, exatamente. Eu vivo, né, o dia a dia aqui. Eu tô falando com você a 10 metros de mim, eu tenho um abrigo. Olha Né? só. É uma realidade muito diferente da vida no Brasil, e eu, como brasileira e israelense, eu vivo isso sempre, né? Eu tenho família no Brasil, eu tenho muitos amigos no Brasil, eu também me sinto muito brasileira, eu amo o Brasil. Então, quando eu vou e volto, eu vejo essas diferenças, e sempre também eu tive essa questão, né, dessa. Não diria que foi uma crise de identidade, mas eu precisava me definir a um certo ponto, né? Sou israelense, eu sou brasileira, o que me define? Claro. Enfim, então eu sempre penso muito nessas diferenças de realidade aqui. Às vezes eu estou no Brasil, eu escuto uma sirene de ambulância, eu começo a correr para abrigo. Eu levanto assim da cadeira,
começa a correr, daí eu lembro, não, você está no Brasil, tá tudo bem. Então é engraçado essa diferença de realidade, só que é uma norma, né? Passa a ser algo normal aqui. Claro, é do cotidiano, né? É do cotidiano. Então, ouvir você falando assim, coloca tudo isso em perspectiva, mas a realidade aqui é que a gente se acostuma, né, com guerra, né, enfim. Claro. Você falou dos abrigos, né? Como funciona, por exemplo, o abrigo nas principais cidades israelenses? Como é essa dinâmica? De novo, a gente está falando com um público que muitas vezes não conhece a dinâmica, então a gente volta, às vezes, para questões até básicas, né? De convívio, de construção da sociedade e de própria proteção. Há alertas, então, para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, quando há algum perigo, alguma ameaça iminente, as sirenes tocam nessas grandes cidades e há abrigos comunitários, vamos dizer assim, coletivos, e há pessoas que também têm abrigos nos seus próprios lares. Também há esses exemplos? Como é que Então, funciona essa dinâmica? vou explicar. Então, não é apenas em cidades grandes. A gente tem alertas, né, a sirene. Em todas as cidades tem vilarejos, né, pequenos no sul que foram atacados no 7 de outubro e também no norte. Em Israel inteiro tem o acesso a tocar essa sirene. E como é que funciona? Por lei, hoje em dia, qualquer prédio novo, casa nova que estão sendo construídos, precisam ter abrigos. O que isso significa? Ou um quarto por apartamento, ou por casa, ou por prédio. Então, depende, né, se é para o prédio inteiro, tem que ser grande. Aqui os prédios são pequenos no geral. Ou se é por apartamento, é um quarto que tem um concreto muito grosso e protege, né, quem está lá dentro de algum foguete ou bomba. Então, por lei, todo lugar, toda casa nova, todo centro esportivo, toda escola, tudo tem que ter um abrigo. E também tem os abrigos públicos. No momento, na guerra, eles estão todos abertos. A gente vê muitos abrigos públicos em parquinhos. Vamos supor que você está na praia, toca uma sirene. Você precisa correr para um abrigo, tem lá também. E como é que funciona, né, o tempo que você tem para chegar no abrigo? Dependendo de onde o foguete ou a bomba vem, você tem tempos diferentes. Normalmente, né, ou antes da guerra, enfim, quando o foguete vem de Gaza, dos grupos terroristas lançando as bombas de Gaza, dependendo de onde você está, em relação a Gaza, você tem de 10 segundos até 1 minuto e meio para correr para o abrigo, para chegar no abrigo. Olha só. Eu tenho mais ou menos 1 minuto e 20 para chegar no abrigo. Uma pessoa que mora num vilarejo, numa cidade perto de Gaza, tem 10 segundos. Sim. Que é 10 segundos. Pois é, o que Então, você faz? o que você faz? Então, que é muito interessante, nessas cidades no sul de Gaza, você vê um abrigo a cada 20 metros. Você vê, você está parado numa dessas cidades no sul, que é muito perto de Gaza, assim, só na sua linha de visão, você vê uns 3, 4 abrigos, porque que é necessário, porque se você tem 10 segundos, você não consegue chegar um pouco longe, tem em todo lugar um abrigo. E essa é a realidade de muitos israelenses, de todos os israelenses, né? Mas no sul é algo constante, as pessoas passam noites e noites e semanas nos abrigos, dormem nos abrigos. O meu abrigo aqui em casa é um quarto, né? Caso a gente precise dormir lá, a gente, né, com a ameaça, por exemplo, de uma guerra ampliada no Oriente Médio, de bombas vindo do Hezbollah, por exemplo, que é um grupo terrorista muito forte, né, muito poderoso. A gente imaginou a possibilidade de passar Claro. uma semana inteira, né, só no abrigo. Então, isso é algo que existe Israel inteiro. Tem esses abrigos, e o que acontece quando a sirene toca? As pessoas correm para o abrigo, a gente fica até 8 minutos depois que a sirene acaba no abrigo, porque a gente tem o domo de ferro, né, que é um sistema de defesa aérea. Então, o nosso domo de ferro lança um foguete, quando está vindo um foguete, ele lança outro foguete e explode ele no ar. Então, a gente tem que ficar 8 minutos a mais dentro do abrigo, porque esses pedaços... Os estilhaços. Podem cair, e tem gente que já morreu, infelizmente, pelos estilhaços. Então, isso é um pouco da realidade. Toca a sirene, corre para o abrigo, você tem tempos diferentes, dependendo de onde você está em Israel, e você fica no abrigo, e é isso.
Que loucura, né? E você vê, para um israelense isso é normal. Para ninguém mais, em qualquer lugar do mundo, isso é normal. Já parou para pensar nisso? É de fato uma loucura. Voltando um pouco, na verdade, assim, eu trabalho com recrutamento, eu estou muito inserido no mercado de RH, essa é a minha vida. Então, tenho interação o tempo todo com gente, né? Esse é o meu negócio, essa é a minha paixão. E eu sempre fui muito conectado com tudo que há de evolução dentro desse ambiente, né? O mundo evoluiu nos últimos anos em relação a inúmeros conceitos, principalmente em relação à diversidade, ao empoderamento feminino, à liderança feminina. Então, por exemplo, a gente traz inúmeras lideranças femininas, assim como você, aqui no Café com Sal. Então é uma bandeira que sempre foi muito forte, minha pessoal, e nossa aqui, né? Como podcast, como marca, com o que a gente quer, vamos dizer assim, disseminar pelo mundo, tanto em vídeo quanto em áudio. Eu vou te dar um depoimento pessoal, que quando tudo aconteceu, a partir de 7 de outubro, eu me senti, e acredito que você também, e todo mundo da comunidade, 100% abandonados, né? Além da crise de ansiedade, de não saber o que ia acontecer no mundo, saber o que fazer, a quem recorrer, e a gente vai falar depois um pouco de antissemitismo, mas a gente percebeu que todas as hashtags principais que vinham sendo usadas para inúmeros movimentos quando se tratou da nossa comunidade, e principalmente quando aconteceu o 7 de outubro, em que a gente viu mulheres judias, infelizmente sendo violentadas, e isso tudo registrado por vídeo e depois em depoimentos, a gente não ouviu uma voz. Eu não vi um post em rede social de ninguém do meu relacionamento ou de pessoas com as quais eu contribuí no passado. Houve um silêncio assim ensurdecedor, vamos dizer assim, né? Um silêncio ensurdecedor. Então eu fiquei assim num momento de mágoa, depois decepção, depois de me sentir sozinho, de falar sozinho sobre isso nas redes. Então queria ouvir um pouco do teu depoimento pessoal em relação a isso também enquanto mulher, num ambiente que pelo teu depoimento também prévio mostra que se há um tipo de empoderamento feminino e uma mulher elevada à liderança, a gente já sabe o quanto a mulher é líder dentro da família judaica, né? Isso até vira piada. Mas na comunidade judaica isso é muito importante. No seio, no bojo da família judaica, a mulher tem um papel central. Mas principalmente em Israel, a mulher, como você já disse, é a máxima expressão, na minha opinião, pode estar enviesado ou não, enfim, cada um com a sua opinião, do empoderamento feminino. Queria um pouco da tua visão sobre isso daí. Com certeza. Eu acho até interessante, eu acho engraçado, quando você me perguntando sobre esse papel feminino, pelo fato de que aqui é tão óbvio, né, que a gente ainda existe essa desigualdade, existe machismo, mas a minha realidade, né, no exército especificamente, é, eu vi muitas mulheres muito poderosas, comandantes, né? A gente tem a maioria dos comandantes no exército, pelo menos né, nos cursos, nos treinamentos básicos, são mulheres. É, eu vi isso fez grande parte né, do meu dia a dia, grande parte da minha experiência no exército foi ver e experienciar esse empoderamento feminino. E eu acho que foi no exército que eu realmente senti. Eu sempre, assim, modéstia à parte, eu sempre me senti, sempre quis ser, né? Sempre tive uma líder dentro de mim, mas eu acho que foi no exército mesmo que eu senti que eu posso ser o que eu quiser e até onde eu quero ir, enfim. Isso é o que o exército proporcionou para mim, eu diria, principalmente. A minha comandante no exército é uma muçulmana, mulher e lésbica, para você ter noção. Olha só. Então, isso é a realidade de Israel e, obviamente, mencionando né, o 7 de outubro, a primeira coisa que eu vi nesse dia foi o vídeo da Naama Levy, que é uma Sim. soldada. Eu tinha me dado... Infelizmente, por motivos ruins, icônico. Desculpa? Não digo infelizmente, pelos motivos ruins, um vídeo, uma imagem icônica, que vai ficar para sempre nas nossas memórias, infelizmente. De uma menina, para quem não sabe, de 19 anos, que estava no início né, do exército dela, mas ela estava sendo arrastada por um terrorista
sangrando, e a calça dela estava sangrando também, sangrando o corpo todo, com as mãos amarradas pela costa, e um terrorista puxando ela pelo cabelo com uma arma para cima. Allahu Akbar, Deus é grande, e ela já estava dentro de Gaza. Isso foi a primeira imagem que eu vi no 7 de outubro. O nosso mundo, o nosso chão caiu, né? O mundo foi um choque. Até hoje é um choque. E também a imagem dela sempre comigo e de todas as soldadas. A gente também viu um vídeo que foi publicado pelas famílias dessas meninas, o vídeo das próprias câmeras dos terroristas do Hamas que gravaram o sequestro delas, né? Que a gente vê todas elas sendo violentadas. Foi um choque de realidade, porque eu já estive no mesmo lugar que elas. Eu já fui soldada, eu já estava nesse treinamento, eu já estava no curso. Eu poderia ter sido eu, sabe? Então, Claro. isso é o que mais choca todo israelense, porque a gente se vê em todas essas pessoas. Como foi para você na sequência de 7 de outubro? Aliás, onde você estava em 7 de outubro e como isso tudo aconteceu para você? E qual foi o que despertou em você em relação ao que você poderia fazer com tudo isso, como cidadã israelense? Então, eu, no 7 de outubro, estava no Brasil. Eu ainda Olha estava só. no exército como soldada, né, os meus 2 anos obrigatórios como soldada no exército israelense. E eu tive, como eu tenho um pai que mora no Brasil, se você tem 1 ou 2 pais que moram fora do país, você recebe, né, pelo exército, mais férias, mais dias de férias que você pode ir visitá-los. Então eu estava, né, nessas férias autorizadas pelo exército, visitando meu pai e minha família no Brasil. Acordei, no sábado, vi tudo isso, entrei em choque e minha primeira reação foi: "Eu preciso voltar para Israel agora". Mandei mensagem, para o meu comandante, né, o comandante da minha comandante, falei: "Tô voltando agora, vou tentar dar um jeito". Só que todos os voos, né, completamente cancelados. Eu consegui eventualmente, depois de 6 dias, um lugar num voo de resgate de soldados e reservistas que estavam na América Latina inteira. A comunidade judaica no Brasil ajudou a arrecadar dinheiro e tal, e a gente conseguiu, né, esse avião de resgate. Então eu consegui voltar para Israel. Eles fizeram vários voos de resgate no mundo todo, né? Porque a gente tem, depois do exército, muitos soldados gostam de viajar o mundo. Então tinham muitos reservistas na Tailândia, no Brasil, assim, no mundo todo. Então a gente conseguiu um lugar nesse voo, mas mais, né, nessa questão do que eu posso fazer, eu já tinha um pouquinho dessa presença nas redes sociais. E eu sabia que além, né, do meu trabalho no exército, além de voltar e ajudar no que eu puder no exército, com a minha unidade, né, com o meu time, eu também queria. Eu tive esse sentimento de impotência, né, pelo fato que eu estava no Brasil. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu telefone e gravar um vídeo. É, e foi assim que eu comecei a crescer mais e mais também, né? O meu posicionamento nas redes sociais. Eu já fazia vídeos, já faz 2 anos que eu fazia vídeos, desde 2021, mais ou menos, quando eu teve uma operação, né, em maio de 2021. Foi a primeira vez que eu senti bombas caindo, parecia que estavam a 10 metros de mim. E daí que eu senti essa necessidade de gravar um vídeo em português, explicar para o Brasil o que está acontecendo. Então, eu já via fazendo vídeos, mas no 7 de outubro eu sabia que eu precisava informar o máximo possível sobre o que estava acontecendo, e é isso que eu faço até hoje, né? Então, daí eu consegui voltar para Israel, pousei, passei em casa, fiz uma mala, fui direto para o exército, e ao mesmo tempo, né, no meu trabalho no exército, ajudando nas questões da guerra, também ajudando nessa questão, né, pública, né, de comunicação e falando, tentando o máximo possível comunicar as verdades para o Brasil. Você sabe que, bom, a gente vive um mundo hoje que, em função das redes sociais, a gente acaba categorizando pessoas, né? Acho que virou muito assim, o mundo que a gente vive. Então você tem gerações que são definidas por uma letra, você tem gerações que são definidas pelo modelo de iPhone, você tem tudo isso. E quando
os comentários sempre, né, que falam assim da geração woke, ou da geração Z, ou da geração Y, etc e tal, é uma geração fraca, é uma geração que se tiver uma guerra vai sair correndo, é uma geração que não entende o que é ter dificuldade na vida, e etc e tal. E você sabe que isso me marcou muito, porque eu estava ouvindo todo o tempo esse discurso, não estou concordando nem discordando, mas eu ouvia isso o tempo inteiro, e aí quando eu vi o pós-7 de outubro, quantos aviões de israelenses que estavam ao redor do mundo, jovens, pegando o avião para voltar e defender sua pátria. E eu falei, olha como essa narrativa ou está errada, ou depende de quem você está falando, e a gente não pode generalizar. Olha que força esses jovens têm, porque eles vivem o mesmo mundo, eles consomem as mesmas coisas, tem também seu iPhone, tem também suas preferências, né, de consumo, de vida, normal, como todo mundo. Mas há um chamado maior, vamos dizer assim. Você sentiu isso, então? Foi o mesmo sentimento que você teve? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Isso é a coisa que mais me define, meu objetivo de vida é defender Israel e lutar contra o antissemitismo. E nesse quesito foi defender Israel na hora. E eu senti essa impotência. O fato que eu não estava aqui com os meus colegas do exército, eu me senti culpada. Eu me senti culpada pelo fato de que eu não estava em Israel no 7 de outubro. E tentei, a quantidade de voos que eu comprei e tentei mudar voo que eu já tinha. Eu tinha voos para toda a cidade na Europa para tentar chegar aqui, assim, foi algo e todos cancelados, todos cancelados. Então, e foi isso que eu encontrei também no avião, né? Todos os reservistas, todos os soldados vindo, tinha gente que pegou voo israelenses que não tinha nem assento, eles dormiram no corredor do avião. Nossa. Mas fizeram de tudo para chegar em Israel. Então foi assim, foi muito impactante não estar em Israel no 7 de outubro. Foi muito difícil, foram 6 dias horríveis, que eu só queria estar aqui. E eu com certeza senti mais do que nunca naquele dia israelense, né? Se eu tinha alguma dúvida disso antes. Isso ficou marcado para você como um dia de uma simbologia muito grande de você se sentir israelense, né? Porque uma coisa é o documento, outra coisa é a gente se sentir fazendo parte daquele lugar, né? Como se ele fosse seu e vice-versa. Você falou do antissemitismo. A gente sabe que o antissemitismo sempre existiu, né? Eu, você, quem é da comunidade sabe que a gente nasce já ouvindo isso. Os nossos avós, bisavós, isso faz parte dos nossos antepassados, isso é mais que milenar, né? Só que o fato é que a partir de 7 de outubro o antissemitismo teve uma escalada absurda. Ele cresceu demais. Só de números aqui que eu tenho, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o aumento de denúncias foi em mais de 1000%. Né? A que você acha que se dá isso, Raquel? É a guerra das mídias? É rede social? Nós somos sempre não vou dizer uma presa fácil, porque nós não somos mais presa, né? Mas somos o bode expiatório fácil? É porque nós somos em menor número? Por que tanto incômodo com o povo judeu e por que gostam de resumir os problemas do mundo em cima ou nas costas do povo judeu? Por que você acha que isso acontece? Primeiramente, importante mencionar, né, que a gente fala desse auge de antissemitismo no 7 de outubro. Antisionismo é antissemitismo. Isso é fato, isso é algo que eu acho muito importante falar. O sionismo acaba tendo uma conotação muito negativa hoje em dia, né? Muita gente acha que sionismo significa colonização e matar palestinos e é algo horrível. O sionismo simplesmente significa o direito do povo judeu de se estabelecer no Estado de Israel. É o direito de Israel existir como país hoje. E não tem ninguém aqui discutindo se o Brasil deve continuar existindo como país, não tem ninguém aqui discutindo nem se a Rússia deve continuar existindo como país, né? Israel é o único país que as pessoas acham que tem o direito de discutir se o país deve continuar a existir. Isso eu acho que é a primeira coisa que eu gosto de falar quando a gente fala de antissemitismo, é deixar isso muito claro. Enfim, porque eu acho necessário Claro. definir, falar sobre essa definição. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que a gente viu
vendo, né, esse auge, não só no Brasil, mas no mundo todo, esse auge de antissemitismo no 7 de outubro, é porque, né, antisionismo é antissemitismo. E como você mesmo disse, né, que a gente vê antissemitismo há milhares e milhares e milhares de anos, ele vai mudando de forma, né? No passado era, eu não sou contra judeus, eu só sou contra a cultura deles. Eu não sou contra judeus, eu só sou contra o trabalho deles. Eles são mexem com dinheiro e eles são, enfim, sempre brincando, são comunistas ou são capitalistas ou sempre, né, o bode expiatório. Hoje Ou em é dia religião estranha, ou eles são pobres, vamos persegui-los, ou eles são ricos, vamos persegui-los, né? E hoje em dia eu não sou contra judeu, eu só sou contra o Estado de Israel. E isso é um problema, e isso é algo que muita gente não entende. Eu acho que um dos maiores problemas hoje em dia é como o sionismo, né, a existência do Estado de Israel passou a ser algo tão polêmico. Né? Não tem ninguém aqui falando, por mais que, vamos supor, a gente pode assim, odiar o Putin, não tem ninguém aqui discutindo se o país Rússia deve continuar a existir, porque ainda existe a população, as pessoas russas, né? Não tem ninguém aqui discutindo sobre o direito de qualquer outro país no mundo de existir, Da só Israel. Venezuela ou de qualquer Sim. outro país. É o único país do mundo que sofre risco iminente o tempo todo de não existir. As pessoas não entendem isso, né? E de se autodeterminar. Agora, você acha que isso se dá em função da gente viver a era do storytelling? Porque isso é um negócio que pega muito, né? Hoje, por exemplo, o sionismo ele está misturado com ideologias políticas, né? Então, por exemplo, se você tem uma veia política de um lado, você é anti-sionista. Não interessa por quê. Esse é o posicionamento desse lado e vamos seguir. Ou se você tem o outro lado, você automaticamente é sionista, né? E a gente vive nas redes sociais, e redes sociais, hoje a gente vive a era que todo mundo fala, né, da infointoxicação, e a gente teve convidado aqui que falou que a gente vive a era da obesidade da informação, porque é muita informação o tempo inteiro. E nessa guerra midiática e de informação, onde você não tem mais o middleman, qualquer um, eu, você, podemos ser porta-vozes de informação e a gente não tem controle sobre isso. E você, obviamente, está aqui porque você é uma porta-voz, ou como diria o outro aqui, uma bastiã, de tentar desmembrar esse fake news ideológico que tem sido colocado por aí. Você acha que de fato é em função da gente viver essa era do storytelling, a manipulação do storytelling para se chegar a um resultado final, que no caso é uma jihad, uma conquista não só de território, mas de extermínio de um povo? Eu adorei esse termo, né? Obesidade de informação e informação incorreta, né? Muitas vezes, porque quem a gente vê no Instagram e no TikTok e esses self-proclaimed porta-vozes, né? Não sei como fala isso em português, mas pessoas que se definem Autodeclarados, sim. autodeclarados, né? Porta-vozes, são pessoas que não, qualquer um, como você disse, qualquer um pode pegar o telefone e fazer isso hoje. Eu fui, né, eu fui da unidade do porta-voz do exército israelense, que era a unidade que, por mais que talvez não faça um trabalho tão bom, né, porque a gente é um dos grupos mais odiados no mundo, é a unidade responsável por fazer público todas as informações corretas sobre o exército, sobre a guerra. A gente é a unidade que publica mortes de soldados, a gente é a unidade que fala com jornalistas no mundo todo. O meu trabalho no Exército era, vamos supor, eu recebo uma ligação do Patrick Kingsley, que é um jornalista do New York Times, aqui e me pergunta: Raquel, eu vi que vocês mataram um menino palestino de 14 anos na Cisjordânia. E aí? Daí eu checo com minhas fontes do Exército, que a gente tem representantes da unidade de porta-voz do Exército em todo lugar em Israel, em toda unidade, entendo realmente o que aconteceu, e daí eu volto para ele e falo: olha, Patrick, na verdade não foi bem assim que aconteceu, era um jovem de 18 anos, um terrorista que tinha matado 2 meninas israelenses há uma semana atrás. Então isso é um pouco do que eu fazia. Então eu experienciei muito essa questão de o que é verdade e o que não é, e confirmação de fatos, né? Entender realmente o que acontece. E se eu for te falar a quantidade
de coisas que são, assim, são falsas e continuam sendo falsas, e são publicadas assim, completamente falsas pela mídia, não são mudadas e ficam lá. E todo mundo acaba achando que algo aconteceu, só que não foi bem assim. Enfim, é uma realidade bizarra hoje em dia, como existe essa guerra das mídias sociais, e infelizmente Israel tá perdendo, né, a guerra da informação. Até porque é inevitável, né, Raquel? Israel fica claramente sempre em menor número, né? É nem 0,2% da população mundial, como é que você vai ganhar uma guerra? E já tem dados provados, e aí também queria um pouco do teu comentário em relação a isso, porque a gente começou a ver coisas, por exemplo, no território americano, que sempre foi um aliado de Israel e vice-versa, né? Uhum. Até porque é importante colocar assim, a importância que os Estados Unidos têm para Israel é a mesma que Israel tem para os Estados Unidos, né? Isso é uma via de mão dupla, porque acho que a presença de Israel onde está também, vamos dizer assim, é a última resistência do Ocidente em relação a qualquer tipo de prática jihadista que possa vir a acontecer no mundo, né? Eu sou, por exemplo, um fã, leio muito Douglas Murray, é um cara que já vem Também. falando sobre isso há muito tempo, né? A guerra contra o Ocidente, entre outras obras, etc. e tal. Há um método para isso. E a mídia parece ser, a grande mídia, também um grande instrumento em relação a isso. Instrumento tem a ver com financiamento, né? A gente percebe que muito do que está acontecendo, que a gente acha esquisitíssimo e fica pensando de onde saiu isso, hoje começam a aparecer, a florescer informações que comprovam que há uma linha de financiamento, né? Eu ia falar linha de crédito, mas é linha de financiamento mesmo, de países do Oriente Médio para formar a opinião de jovens, sempre em ambiente universitário e hoje em campos nos Estados Unidos, cantando cânticos que para o ignorante pode se parecer poético, que é o tal do From the River to the Sea, do rio ao mar, mas qual é o significado real dessa frase? Queria um pouco do teu comentário, que a gente sabe que envolve o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, e como está comprovada essa questão do financiamento e como combater isso de certa forma. Ótimo ponto. Primeira coisa, muito importante deixar claro, né, esse canto do rio ao mar, a Palestina será livre, que é a tradução, né, desse canto em português, que significa, como você falou, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. No momento, eu estou entre, né, esse rio que está aqui para minha frente e o Mar Mediterrâneo que está atrás de mim. Eu estou entre isso. Eles falam a Palestina será livre. O que é esse canto, na verdade, em árabe? Do rio ao mar, a Palestina será árabe. Para você ter noção do nível que é até mais extremo em árabe. Mas, basicamente, falando que tudo que é Israel hoje, né, do rio ao mar, é a área, é a geografia de Israel inteira, basicamente, será simplesmente erased, né? Sim, Vai virar a varrido do Palestina. mapa. Acabou, não existe mais Israel. É isso que esse canto significa, né? Quer dizer, a gente vê muitos mais cantos horrendos, né? Nesses protestos dos campos, intifada, pedindo mais uma intifada. Enfim, cantos completamente antissemitas. A gente vê bandeiras do Hamas, bandeiras do Hezbollah, que são organizações terroristas reconhecidas internacionalmente e também nos Estados Unidos. Enfim, então, mas falando, você mencionou Do financiamento. do financiamento. A gente viu que foi provado já há alguns anos, mas, né, pelo fato que a gente viu tantos protestos nos campos recentemente, provas, né, vários, they track the money, né, eles foram atrás do dinheiro, Sim. vindo que bilhões de dólares foram doados para universidades de elite dos Estados Unidos que vieram do Catar, por exemplo. E a gente vê que isso influenciou a escolha de professores, a escolha de grupos e clubes, né, que são autorizados, são criados nessas universidades, e a gente acaba vendo, né, seguindo o dinheiro e vendo a quantidade de impacto, a quantidade de financiamento e como isso impactou o mundo, né, das faculdades nos Estados Unidos, e é por isso que a gente vê
tantos alunos, estudantes, pessoas jovens nos Estados Unidos que estão glorificando o terrorismo hoje em dia. E além disso, falando sobre o financiamento, eu acho muito importante a gente mencionar, muita gente não entende, né? Às vezes a gente pensa, nossa, o Oriente Médio, uma bagunça, a gente sabe que tem o Hamas em Gaza, a gente sabe que tem o Hezbollah no Líbano, tem um grupo aí no Iêmen, às vezes, né, fica Os confuso, Houthis, né? os Houthis, todos os grupos terroristas no Oriente Médio são financiados pelo Irã. E a gente tem que entender que essa nossa guerra, no momento, não é uma guerra contra o Hamas em Gaza, apenas. É uma guerra contra o regime iraniano, que financiam o Hamas em Gaza, que financiam a Jihad Islâmica em Gaza, que é outro grupo terrorista, que financiam o Hezbollah no Líbano, que é um grupo muito mais poderoso. Eles são um exército, né? Um exército terrorista, não apenas um grupo como o Hamas, que financiam os Houthis no Iêmen. Então, assim, a gente vê um grande esquema que vem, todo esse financiamento vem do Irã, e a gente acaba nem vendo isso, né, na mídia. Parece que a gente esquece que isso é uma guerra que está assim, sendo financiada pelo Irã, e mencionando só o dinheiro do Catar que foi para as universidades americanas, é importante notar que o Catar é o país que acomoda, né, os líderes terroristas, tanto do Hamas quanto da Jihad Islâmica, é onde eles moram, né? Então, é importante notar essa conexão. Nessa linha do financiamento, e obviamente a gente não pode provar isso, mas a gente percebe também aberrações, como por exemplo, eu tenho inúmeros conhecidos, amigos da minha convivência, que são da comunidade LGBTQIA+, e que a gente viu nesses protestos apoiando Hamas, apoiando culturas que da minha ignorância e do meu conhecimento, posso estar equivocado, mas não são culturas onde essa diversidade é bem-vinda. Como é Israel do ponto de vista da diversidade, não só cultural, mas de gênero, e a paz e a possibilidade que essas pessoas têm de se manifestarem e viverem uma vida livre? Como é que é Israel nesse sentido? Ótima pergunta. Primeiramente, Israel sendo o único país democrático no Oriente Médio, a gente também tem uma das maiores paradas gays no mundo. Eu até não tinha mencionado isso antes, porque é algo que aqui é a norma, mas assim, é um dos países mais liberais possíveis nesse sentido. Eu acho que se não é o país com, enfim, top alguma coisa, países com mais famílias é, homossexuais, tipo, famílias de homem com homem, mulher com Sim, mulher. homoafetivo, sim. Exato, a gente tem, como falei, minha comandante no exército, mulher muçulmana lésbica, que namora uma judia. Enfim, é um país maravilhoso em todos os sentidos. E a gente vê, né, pessoas da comunidade LGBT, vamos supor, nos Estados Unidos, apoiando o Hamas, né? A gente vê Queers for Palestine, que eles simplesmente não entendem como é hilário ver algo assim, porque simplesmente é completamente ilegal você fazer parte dessa comunidade em Gaza, na Cisjordânia. As pessoas não são aceitas de jeito nenhum. Tem várias histórias. Também Israel aceita fugitivos dessas comunidades. Tem várias histórias de pessoas que não foram aceitas pelas suas famílias e pelas comunidades na Cisjordânia, acabam passando a morar, muçulmanos acabam passando a morar em Israel, viram israelenses, pelo fato de que eles simplesmente não estão seguros lá. Eles são ameaçados, eles são assassinados lá. Claro. Tanto que o comandante do Hamas foi assassinado pelo Hamas porque acharam ele com um homem. Isso faz não muito tempo. Falando um pouco da situação hoje em Israel, né? A gente vive dias aí de bastante tensão, vamos dizer assim, porque a gente já tem centenas de dias, quase completando um ano daqui a pouco, né, da captura dos reféns. Alguns, infelizmente, perdidos, ou porque foram deixados para morrer, ou porque foram assassinados, como os últimos 6
que foram encontrados, inclusive numa região, né, que todos os artistas aí de Hollywood, Deus e todo mundo, falou para ter todos os olhos em Rafah, né? E foi justamente onde essas pessoas foram encontradas. Então, de fato, Israel tinha que ter todos os olhos em Rafah, né, para achar essas pessoas. A gente teve o caso emblemático do Hersh, em função da coragem do depoimento da mãe, do pai e da família. Acho que viraram também, de novo, infelizmente, símbolos também desse conflito. Mas a gente percebe também uma impaciência em relação à parte da população israelense, obviamente compreensível, porque quer a solução disso tudo. Que no final do dia, do meu entendimento, você me corrija se eu estiver errado, Raquel, o que mais Israel quer, a população de Israel quer é paz. Israel não quer eliminar ninguém, acho que até o IDF, que são as forças de defesa de Israel, tem esse nome justamente porque Israel, historicamente, sempre se defendeu de ataques. Israel não tem nenhum interesse em atacar ninguém, até porque, se fosse o caso, já teria eliminado muita gente em função do poderio bélico, vamos dizer assim, que Israel e seus aliados têm. Me comenta um pouco do cenário hoje político e de posicionamento da população, porque a gente vê aí algumas manifestações pedindo o fim disso tudo, as pessoas também estão cansadas, já vai fazer um ano, e de novo a gente entende, mas como você enxerga como alguém que é repórter de uma TV israelense, é uma pessoa importante da comunicação desse conflito nas redes sociais, qual a situação real hoje de Israel no meio desse conflito? O que a gente mais quer, e isso toca um pouco no que a gente falou no começo, né, nessa questão que o israelense sente que quem está lá fazem parte da nossa própria família. O que a gente mais quer é simplesmente os reféns em casa. E a gente quer isso a qualquer preço. Enfim, obviamente, né, existem opiniões diferentes, e isso é um dos maiores problemas no momento, que a gente tem pessoas no governo, algumas que querem fazer de tudo para trazerem os reféns de volta, e algumas que acham que a guerra, continuar a guerra, o continuamento da guerra e a destruição do Hamas é mais importante do que trazer os reféns de volta para casa. Então é isso que está acontecendo no momento. É por isso que é um pouco confuso também, né? Muitos brasileiros têm me perguntado. Eu fui num protesto há 2 dias, quando, né, os nossos 6 reféns foram achados, cada um com um tiro na cabeça, foram executados em Gaza. Foi assim, uma dor. O país inteiro, né, saiu na rua, a gente foi protestar. Muitos judeus, brasileiros até falaram, mas vocês estão protestando para quê? Porque o governo claramente, né, está no interesse do governo, eles estão tentando, eles fazem acordo após acordo e o Hamas rejeita e rejeita e rejeita. E é claro, isso é um fato, né? O Hamas é um grupo terrorista, não está necessariamente, né, no interesse deles a fazer um acordo para a gente, a devolver os reféns, a dar para a gente o que a gente quer. Mas o que o povo israelense está tentando demonstrar é que a gente está cansados. Já faz quase um ano, como você disse, e a gente quer que o governo faça de tudo para trazerem eles para casa, entendeu? Então, isso é a questão. A gente sabe que o governo claramente né, quer trazer os reféns de volta para casa, mas a gente não acha, certas pessoas, eu pessoalmente não acho que eles estão fazendo de tudo para trazerem eles para casa a todo custo, e a gente sabe disso porque a gente tem publicado, né, discussões internas do nosso primeiro-ministro com o nosso ministro da Defesa, eles em si discutindo. Então existe essa discussão política interna aqui em Israel sobre, né, até que ponto, o que Israel vai dar para ter eles de volta. Eu, Raquel, pessoalmente, tenho muito contato com as famílias dos reféns, porque a minha mãe é uma das maiores voluntárias no Fórum das Famílias dos Reféns, então ela conhece todo familiar, todo pai, todo filho, toda namorada, todo irmão, e eu vou lá bastante também, e, enfim, eu dou meu apoio, e eu quero que a todo custo esses reféns voltem para casa, porque poderia muito bem ser minha mãe, né? Poderia muito bem ser eu mesma. E eu não ligo para, por mim, a gente pode parar a guerra, trazer todo mundo para casa. É isso que importa para mim, né? Não é qualquer outro objetivo político ou militar. Eu quero o meu amado comigo de volta em Israel. Então, isso é um pouco da discussão interna que a gente está tendo aqui. Como você vê o futuro disso tudo? Eu sei que é difícil prever,
mas assim, tem muita gente preocupada ao redor do mundo por mil e um motivos, né? Por motivos humanitários, por motivos econômicos, por motivos políticos, ah, em relação a um conflito maior, né? A gente entrar num conflito maior, até porque muita gente da teoria diz que a gente está há muito tempo já de uma guerra maior e por ciclos históricos a gente já está em tempo, como diz o outro, vou botar até aqui na madeira, mas de entrar num conflito maior. Você acha que há de fato uma grande probabilidade disso acontecer? Dentro dos próximos passos de tudo que você está vendo aí, como diz o outro, próxima ao conflito, como você vê essa possibilidade de uma guerra maior acontecer? A questão de uma guerra maior acontecer não é uma questão de se, é uma questão de quando. A gente está esperando, primeiramente, antes da guerra mesmo, a gente está esperando uma guerra com o Hezbollah, o grupo terrorista no Líbano, há muitos anos. Por quê, né? Porque não dá para os nossos cidadãos no norte continuarem vivendo perante a essa ameaça, né? A gente tem no momento mais de 60 mil pessoas que estão há quase um ano vivendo em hotéis, estão fora de casa, as cidades no norte são cidades fantasmas completamente, e estão muito destruídas, porque o Hezbollah continuamente lança foguetes e mísseis e drones que acabam destruindo cidades inteiras, então a gente tem pessoas que não podem voltar para o norte até que essa ameaça seja eliminada. Então, o fato é, vai haver uma guerra maior. A gente também está esperando, né? A gente vai ver se vai ter uma escalação com o Irã. A gente viu o primeiro grande ataque deles, né? Em abril, 14 de abril, que eles lançaram centenas de mísseis, drones, até mísseis balísticos que saem da atmosfera e vêm para cá. E a gente, com sucesso, conseguiu defender tudo, mas agora a gente está esperando, sim, possivelmente uma resposta do Irã também, né? Porque a gente assassinou o número 1 do Hamas no Irã. Então, a gente está nessa espera dessa guerra maior, tanto com o Hezbollah quanto com o Irã. Não tem como saber quando vai acontecer, mas a questão de que vai acontecer, eu acho que com certeza vai. Eu prefiro, né? Eu não gosto, né, dessa questão de tudo isso estar acontecendo agora, porque eu sinto que isso tira o foco dos reféns. E a gente viu, quando a gente estava, né, a essa espera do grande ataque, da grande resposta, né, do Hezbollah e do Irã, a gente viu que o foco saiu completamente dos reféns. Daí, algumas semanas depois, que a gente vê 6 reféns executados. Então, eu prefiro, né, que a gente adie o máximo possível essa guerra maior, essa guerra no norte. Eu acho que a prioridade agora deve ser trazer todos os reféns para casa. A gente tem mais de 100 pessoas que estão no cativeiro há quase um ano. É muito tempo. Então, o fato é, essa guerra muito provavelmente vai sim acontecer. É uma questão de tempo agora. Você acha que a eleição dos Estados Unidos é determinante também para isso? Qual o peso que essa eleição tem na continuidade ou não desse conflito? Eu acredito que tem muita importância. Eu acredito que se o Donald Trump for eleito, a gente vai ver muitas mudanças aqui no Oriente Médio. Eu acho que a gente vai ver um pouco mais de ameaças, diremos, na parte dos Estados Unidos contra, né, os grupos terroristas nessa área, contra o Irã. Então, eu espero muito também, né, eu espero muito que sim, eu espero muito que se o Donald Trump for eleito, a gente vai ver os reféns voltando para casa mais rápido, a gente vai ver um pouco mais de apoio a Israel, um pouco mais de firmeza. Mas eu acho que com certeza vai ter sim um grande impacto aqui na região. Mudando um pouco o caminho do nosso papo, você que está no meio do conflito, está em Israel, está vivenciando tudo isso, reportando tudo isso, como é que você faz para se manter equilibrada, Raquel? Você tem alguma prática diária? Você medita? Você procura abrigo na leitura? Como é que você segura essa onda toda? Vai parecer piada, mas eu faço cerâmica. Cerâmica? Que legal! Você fez curso de cerâmica, Eu é faço isso? cerâmica.
Nossa, eu nunca falei sobre isso antes. Eu fiz bem jovem, então eu gosto, é um pouco de um escape para mim, mas eu tenho muito apoio aqui, de amigos, eu passeio também bastante, na natureza, então eu faço pelo menos uma, 2 vezes por semana uma trilha, aqui a gente tem lugares maravilhosos, eu vou para laguinhos naturais, cachoeiras, super gostoso aqui. Então eu tenho sim um pouco, né, desse escape, mas todo israelense, né, tá passando mais ou menos pela mesma coisa. Então a gente acaba tendo, eu ouvi uma frase, né, Israel inteiro tá em pós-trauma. E daí alguém falou, não, a gente está vivendo o trauma ainda. Sim. Não dá para parar e processar tudo ainda, entende? Então a gente ainda está tentando, a gente está tentando sobreviver isso, a gente está tentando passar por isso, acabar com essa guerra, e só quando acabar a gente pode expirar e realmente, né, começar a processar tudo que a gente passou, tudo que a gente sentiu. Mas eu tenho um pouco, alguns momentos de escape quando eu passeio e quando eu faço cerâmica, isso me faz muito bem. Boa, que legal. Bacana, não esperava ouvir isso. É um Esperava ouvir pouco outra coisa. Muito aleatório. legal, bacana, bacana. Tem uma expressão da Madeleine Lotko, ela fez até um vídeo nos últimos dias, ela foi convidada aqui no Café com Sal também, uma querida, beijo, Madá. Você que está aí, tenho certeza que você vai ver esse episódio aqui, que ela mencionou que o povo judeu, ela usa o exemplo de que é sempre o canário da mina de carvão, né? Que na mina de carvão eles colocavam antigamente um canário, que quando os gases tóxicos começavam a sair, se o canário viesse a falecer, é porque obviamente um grande problema estava vindo do ponto de vista de contaminação e etc e tal. E que na história da humanidade o povo judeu ela encara como esse canário da mina de carvão, que as coisas acontecem primeiro com o povo judeu e depois de quebrada essa barreira, começa a acontecer com todo o Ocidente. Em virtude disso e dessa colocação dela, queria que até para finalizar o nosso papo aqui, que está maravilhoso, você deixasse um depoimento para as pessoas do quão maior tem esse significado de tudo isso que está acontecendo, né? Que a ponta do iceberg é o povo judeu, mas na verdade há um problema muito maior envolvido nisso e que as pessoas pudessem abrir a mente delas para entender de fato o que está por trás de tudo isso. Então queria te pedir, óbvio, se você puder deixar um recado aí para todo mundo, de alguém que de fato vive o que a gente está vivendo, observando todo dia nas principais notícias aí. Eu acho que a história se repete. Eu acho que, por mais, né, obscuro isso parece, eu acho que o Ocidente é o próximo. Israel é um pontinho de luz no Oriente Médio, de valores liberais, de valores democráticos. E muitas dessas pessoas que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos e vêm, né, de um lugar privilegiado, julgando ou se posicionando pró-Hamas, pró, né, como eles chamam de lutadores pela liberdade, enfim. Tudo isso, no fim das contas, eu realmente acho que vai chegar até eles. Eu acho que a gente está lutando muito duro nessa guerra física, mas que essa guerra da internet, das mídias sociais, é tão quanto, se não mais importante ainda, e que essas pessoas vão aprender do jeito duro a realidade, né? Que se tem uma coisa que eu quero que as pessoas peguem desse nosso papo hoje é que muitas coisas que vocês veem na internet não são a verdade e toda a verdade. Eu acho importantíssimo a gente manter os fatos corretos, apenas os fatos corretos, os mais corretos possíveis, porque isso realmente vai afetar, se não afeta no momento, vai afetar essas mesmas pessoas no futuro. Raquel, falando em internet e rede social, passa para o pessoal onde todo mundo consegue te encontrar, principalmente no Instagram, enfim, ou em outras redes. Deixa aqui os teus contatos, por favor. No Insta, eu sou mais ativa no Insta mesmo, Insta, é Raquel H. Safdie, é com CH meu nome, muita gente acaba colocando Raquel com QU, mas
Raquel H. Safdie no Insta. Raquel H. Safdie. Raquel, pessoal, passa um conteúdo de extrema qualidade, real, acho que pautado em números, em estatísticas, porque ela tem esses números lá do exército israelense, que tem uma responsabilidade gigantesca em olhar não só pelo seu próprio povo, mas também para as vítimas do outro lado, tenho absoluta certeza disso. E Raquel, queria aproveitar para agradecer a tua presença, mesmo que virtual, agradecer como ser humano e cidadão do próprio mundo o trabalho que você faz, a coragem que você tem. Você é uma líder feminina que você não tem dimensão do tamanho que você tem, acho que um dia você vai saber, e acho que isso nem é importante para você, já te conhecendo agora, mas você não vai ter dimensão, você não tem dimensão do trabalho que você faz e do quanto você representa para a gente aqui. A tua coragem, tenha certeza, ela é admirada o tempo inteiro. A gente é fã do teu trabalho por aqui, continua fazendo o que você está fazendo, porque é de um valor inestimável, e a gente aqui do Café com Sal tem um orgulho gigante de ter você como nossa convidada. Se Deus quiser, quando você estiver por aqui, por São Paulo, a gente se encontra, você vem nos encontros do pessoal do Café com Sal, que a gente sempre faz encontros com os convidados. Eu espero que você tenha paz, que você e todo mundo por aí passe logo, por isso que os reféns possam voltar em segurança para casa e que você possa tocar a tua vida normalmente, né? A gente sabe que isso faz parte aí do cardápio de quem vive em Israel, mas que esse prato venha menos para a tua mesa, tá? Obrigado de novo por tudo. A gente, pessoal, fica por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. A gente teve a honra de receber a Raquel Safdie, essa aula que nos deu em relação a Israel, o Oriente Médio, e sobre como combater fake news e entender de fato o que está acontecendo por aí pelo mundo. É uma pessoa de extrema coragem, como eu disse, uma líder feminina no combate ao antissemitismo. Eu tenho um orgulho gigantesco de ter ela como convidada. A gente agradece de novo os nossos apoiadores, tanto a LifeMix como o Venturos. Obrigado novamente pela audiência de vocês. Vocês nos acompanham tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes no Insta, no TikTok e também no LinkedIn. Para você, que eu tenho certeza que vê nos bairros da sua cidade cartazes de cachorros e gatinhos perdidos, e eu tenho certeza que você não tem coragem de rasgá-los, isso aconteceu com os cartazes dos reféns. Que fique pela reflexão de todos, que todos nós temos direitos às mesmas coisas e que a luta que todos nós sempre fizemos pela liberdade de todo tipo de comunidade, de todo tipo de diversidade, também recaia também sobre o povo judeu. Obrigado novamente pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima. Tchau.